Voltamos com a notícia de frente desta quinta-feira e agora a gente vai ao vivo, a gente volta novamente com o Bruno Pinheiro. Ele vai trazer os dados do coronavírus aqui em Mato Grosso, porque nas últimas 24 horas foram registradas aí, segundo o último dado ontem, divulgado quarta-feira à tarde, mais de 17 mil casos da doença aqui no estado. Não é isso, Bruno? Bom dia de novo. Exatamente, Nayara. Esse número vem aumentando. Eu quero aqui só revelar os números em Rondonópolis e também de Rosário Oeste. Em Rondonópolis, iniciou julho com os números aumentando. Só nas últimas 24 horas foram 47 novos casos confirmados em Rondonópolis e isso chega em 55 óbitos lá em Rondonópolis, né? O que é um número que vinha... iniciou 8 e de repente 11, hoje 55 mortes somente em Rondonópolis, na região sul do estado. Agora em Rosário Oeste, uma diretora de uma escola que também estava internada, ficou cerca de 11 a 12 dias, mais de 25 anos que ela era servidora da educação e insuficiência respiratória, internada. Ela de 54 anos, a Gilzete Alves da Cunha, não resistiu e morreu também em Rosário Oeste. Já em Rosário, são 105 casos de Covid confirmado durante esses últimos dias aí, e é um número que chama atenção em Rosário Oeste. Agora sim, vamos atualizar como ficou nesta manhã de quinta-feira os números. Realmente, os números estão aumentando a cada momento, que seja assim, mesmo que os casos confirmados até os óbitos. Em relação aos óbitos, 665 mortes em Mato Grosso, 17.401 confirmados, mais de 6.540 que já conseguiram se recuperar da Covid-19 em Mato Grosso. 670 estão internados e ainda... Se falando sobre leitos de UTIs, que é sempre a maior dificuldade, restam hoje 17 leitos. Já chegamos a 11, esse número ele aumenta, ele volta, já que algumas pessoas conseguem essa liberação e assim esse número fica oscilando. Esse número de 17 leitos representa uma taxa de ocupação de 92,9% nesta manhã de quinta-feira. A gente sempre está falando sobre esse atendimento rápido e o que acontece? Se há essa recomendação que era de ficar dentro de casa uma semana e só depois, se o sintoma da doença evoluísse, chegasse até o hospital, isso fez com que os leitos ocupassem realmente. Então, a recomendação é que, já sentindo o sintoma inicial, ir até o hospital. Assim, nem todo mundo que chegar ao hospital, todas as pessoas com sintomas, será necessário receber atendimento de um respiratório ou de um leito de UTI. Assim, vai reduzir esse número. Então, é importante mesmo assim tomar cuidado com a automedicação, o que nós estamos vendo muito nas redes sociais, inclusive aqui dentro de Cuiabá, muita gente vendendo receitas, afirmando que ajuda essa imunidade. Até o momento não existe nada confirmado contra essa imunidade e somente quando chega até um atendimento médico com essa receita, com esse diagnóstico, sim, é confirmado o que vai ser melhor naquele momento. A automedicação não é recomendável e a gente reforça mais uma vez que é importante, se você conseguir ficar dentro de casa assim, reduzir os números de óbitos e de casos confirmados aqui em Mato Grosso. Nayara. Obrigada, viu, Bruno, pelas suas informações. Nayara e Paulo, não é para criar pânico, né? Mas apenas na tentativa de criar uma consciência maior nas pessoas. Eu coloquei isso ontem lá no Jornal do Meio-Dia e quero repetir agora aqui. É uma projeção feita aí pelo deputado estadual, que também é médico sanitarista, atua há muitos e muitos anos aí na rede de atenção básica à saúde, e o deputado Lúdio Cabral, ele vem fazendo projeções, né? Estudos sobre o avanço da pandemia. E eu quero destacar aqui um quadro aí sobre essa projeção, né? Primeiro, a projeção de 1º de julho. Vamos acompanhar aí. Temos esse quadro aí? Aí, ó, o quadro lá. A projeção dele para 1º de julho
A mais otimista é a última direita lá, né? Com 1,9% lá dos casos, né, de novos casos por dia. A previsão dele era de 15.206 casos no dia 1º de julho. Só que o problema é o seguinte, acabou se confirmando a previsão mais pessimista dessa projeção, que é a primeira ali, ó, 16.915 novos casos por dia. O Bruno Pinheiro acabou de mostrar aí. 17.401. 17.401, ou seja, confirmada a projeção. E aí é o seguinte, na linha de baixo ali, na linha de baixo, a projeção é para 1º de agosto, portanto, daqui a 30 dias, né? Nessa projeção dele, a mais otimista, lá no canto direito, é de novos casos por dia. Chegaríamos em 1º de agosto com 27.789 casos. Ou seja, 10 mil casos por mês, mais ou menos, né? E na primeira ali, ó, o primeiro cenário ali, ele assusta, preocupa e muito, né? Essa projeção, se continuar dessa forma, se não achatar a curva de contaminação, nós teremos mais de 70 mil novos casos, ou seja, 74.529. E aí, só para efeito de comparação, é preciso colocar o seguinte, hoje, com pouco mais aí de 17 mil casos, estão faltando UTIs. E aí, o que é que vai acontecer se daqui a 30 dias, nós tivermos mais de 70 mil casos? E só para concluir aqui, um último dado. Todo mundo já sabe, né? Todo mundo já sabe que já entrou em colapso a rede pública de saúde. E dentro desse mesmo estudo, dessa mesma projeção do médico sanitarista e deputado estadual Lúdio Cabral, tem aqui algo que preocupa mais do que tudo que a gente falou até aqui. A projeção dele é que, se não conter o avanço da pandemia, ele sugere um isolamento social rigoroso, investimento no sistema de saúde, começando lá pela atenção básica. Agora, o dado preocupante, e aí eu digo alarmante, é que lá no dia 1º de agosto, se não segurar esse avanço aí na contaminação, poderemos ter quase 2.800 mortes aqui em Mato Grosso. Vamos torcer para que isso não se confirme. Torcer para que ele esteja errado. Vamos torcer para que ele tenha acertado só em 1º de julho. Chega de acerto. Que ele erre em 1º de agosto. Que ele erre. Vamos então para o seu destaque, Paulo, que é saúde. Bom, a propósito, né? Rapaz, eu estou impressionado porque ontem, pode ver que o secretário municipal de saúde aqui de Cuiabá, ele esteve lá, né, conversando com os vereadores. Na verdade, foi prestar conta pelo período aí e atendendo também o requerimento aí de uns vereadores, que parece que é o Dilemário Alencar. Enfim, aí, quando se levantou essa tese do hospital de campanha, até em função dessa circunstância dos números aí, não é? Ele disse que vai depender muito do aval do governador Mauro Mendes e do presidente Jair Bolsonaro, ou seja, do Estado e da União. E a pergunta que fica é, e o dinheiro e os recursos que já vieram, enfim, vai esperar tudo isso, vai esperar os dois se manifestarem, já que o município já recebeu recursos aí, pelo que a Câmara diz, pelo menos 90 milhões de reais já vieram, e a situação está, segundo Poças de Carvalho, então, dependendo disso aí, de um aval dos dois entes aí, do Estado e também da União. E, por falar, e ainda em município, saúde do município, o Ministério Público Federal, no dia de ontem, aí entrou com uma representação por conta de supostas irregularidades graves no âmbito do pronto-socorro municipal de Cuiabá. E aí está, dentre as possibilidades aí, está apontando que pode, se confirmadas essas denúncias, e não são poucas, não é? Pode caracterizar aí improbidade e prevaricação. Porque assim, qualquer médico, qualquer servidor da saúde pública de Cuiabá que apontar alguma falha ou criticar o município, especialmente a parte da saúde, ele sofre represália. É o que está acontecendo
denúncias, inclusive, tem uma em especial que eu gostaria de dizer aqui, de uma médica chamada Margarete Mendonça, da UTI pediátrica. Ela primeiro recorreu aos órgãos de fiscalização apontando as irregularidades. Aí o CRM, Conselho Regional de Medicina, ele entrou com uma denúncia já junto ao Ministério Público Federal, não é? E aí, por conta dessa denúncia do CRM, o CRM convidou aí a doutora Margarete para prestar esclarecimentos, para obter mais informações, e ela confirmou uma série de coisas, inclusive dando conta aí de que ali, pela denúncia do CRM, não é? Pela denúncia do CRM ali, a Secretaria de Saúde do município estaria retirando respiradores e as tais válvulas, né, respiratórias da UTI pediátrica habilitada para a Covid-19, habilitada para receber recursos da União, estaria retirando e sem um argumento assim mais plausível. E aí ontem o próprio Poço de Carvalho dizendo lá aos vereadores, dizendo que tem gente lá no pronto-socorro que se acha dono das UTIs, não é? Então tem uma briguinha interna e a represália propriamente está dizendo o seguinte, que criticou o governo municipal, tem uma espécie de punição aí. Por exemplo, a doutora Margarete, em tempos pandêmicos, ou seja, no auge de uma pandemia, ela foi remanejada no dia de ontem, inclusive, para o gabinete do secretário adjunto de saúde. Então, já é um primeiro aspecto aí. E aí o próprio Ministério Público Federal está dizendo o seguinte, eu até anotei aqui, não é, dizendo que essa questão aí de represália, diz assim, aspas, punir profissionais de saúde, não é, que estejam aí apontando ilicitudes e também apontando falhas aí graves na gestão de saúde, isso pode caracterizar improbidade administrativa e também prevaricação, afinal de contas, o próprio o gestor, o próprio servidor público, se ele está vendo a irregularidade, a ilicitude, se ele não falar, ele está prevaricando. Então, essa é a situação grave e me cheira coisas mais graves ainda, especialmente em tempos em que estamos vendo o Covidão sorto Brasil afora. E ontem você falou de retaliação. Paulo, ontem o Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso, o CRM, ele fez uma coletiva de imprensa, né? Justamente para denunciar essas retaliações, xingamentos, toda essa desvalorização, segundo o CRM, que a categoria vem sofrendo. Vamos acompanhar. A preocupação deles foi com uma declaração do secretário de Saúde dizendo o seguinte, que profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, estariam se acovardando. Vamos acompanhar na reportagem de Luiz Vieira. O pronunciamento foi realizado através das redes sociais pela presidente do Conselho Regional de Medicina em Mato Grosso, Ildenete Fortes. Ela fez uma prestação de esclarecimentos, também um desabafo, rebatendo acusações que, segundo ela, teriam sido feitas pelo secretário municipal de saúde de Cuiabá, Luiz Antônio Poças de Carvalho, quando ele criticou aí os profissionais da saúde que estavam reclamando da falta de condições de trabalho nas unidades aqui da capital. Já determinei a abertura das sindicâncias para apurar a conduta de médicos que integram a gestão municipal e que estão utilizando do poder de hierarquia para tolher a prerrogativa que todo médico tem de denunciar a ocorrência de condições inadequadas para a prática da medicina. Isso é uma função do diretor técnico. Ele tem que dar condições de trabalho aos profissionais que trabalham nos setores, nos hospitais, e ele tem que denunciar, tá, essas irregularidades ao Conselho Regional de Medicina.
A presidente esclarece ainda que todas as irregularidades que foram encontradas durante o trabalho de fiscalização nas unidades foram encaminhadas ao Ministério Público do Trabalho, também o Ministério Público Estadual, o Tribunal de Contas do Estado e os diretores técnicos aí das secretarias de saúde de Mato Grosso e dos municípios. Ela esclarece que o secretário pode buscar o diálogo com o Conselho caso tenha argumentos para rebater as análises técnicas. As fiscalizações que nós temos feito, levando ao conhecimento do Ministério Público do Trabalho, Ministério Público do Estado, Ministério Público Federal, isso tem contribuído para a melhoria também de alguns serviços, alguns estabelecimentos. Eles atendem quando a gente mostra as não conformidades, então alguns têm respondido, né, no atendimento a essas soluções dessas não conformidades. Então, o CRM, ele tem contribuído muito com essa questão da pandemia. Nós temos emitido muitas notas de esclarecimento em relação a toda a nossa população. E o DENET reforça ainda que o caos na saúde pública não veio acompanhado pelo novo coronavírus, que já existia antes mesmo da pandemia, e rebateu as críticas também do secretário municipal em relação à exigência dos profissionais por EPIs de qualidade. Em relação aos profissionais médicos, o CRM-MP não vem apontando, né, que a secretaria forneça EPI A da classe A ou da classe B. Não tratamos os profissionais de saúde de maneira estratificada. Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, todos os profissionais têm direito de ter acesso ao equipamento de proteção individual adequado para o nível de exposição ao coronavírus. Por fim, a presidente do Conselho afirmou que, além de faltar equipamentos de proteção, faltam também medicamentos como sedativos, anestésicos em grande parte das unidades percorridas pela fiscalização. E com isso, o Conselho pede até o adiamento das cirurgias eletivas, até a regularização dessa disponibilização aí dos medicamentos. Não tem mais UTI praticamente, não tem leitos clínicos, né? Cada dia o leito clínico está mais ocupado por pacientes graves, né? Praticamente você tem um quantitativo tanto de leito clínico, de internação em leito clínico, como em leitos de UTI, praticamente está igual, entendeu? E esses pacientes que estão em leito clínico, provavelmente eles não estão recebendo o atendimento adequado no sentido de falta, né, dos respiradores, de bomba de infusão, entendeu? Então a gente tem que frear realmente esse avanço que está acontecendo com a pandemia. Com imagens de Evaldo Santos e apoio técnico de Jean Carlos, Luiz Vieira para a Notícia de Frente. Só uma pergunta. O médico que denuncia o que está errado e aí ele sofre represália do poder público, o nome disso mesmo, como é, hein? Covardia? Paulo Coelho e Nayara Moura. Quem que é o covarde? É covardia? Quem que é o covarde nessa história Põe toda? covardia nisso, Lúcio Sorge. Vamos para o intervalo, então. Na volta a gente vai falar de eleições municipais. A gente já volta.